Então vamos lá, continuando nosso modelinho. Já tenho um gráfico e uma tabela. Vou inserir um gráfico de rosca para exemplificar. Veja que ele já traz no padrão aqui, do mesmo tamanho. Já começa a jogar como uma inteligência artificial aí. Vamos jogar aqui, fazer uma reprodução de total de produção. Ou, ao contrário, podemos ver a evolução dos preços que tiveram de aumento em relação ao ano. Então, vou inserir um outro gráfico aqui. Posso até copiar este mesmo, Ctrl C, Ctrl V, depois nós trocamos se for o caso. Venho para cá, vou tirar total produção, vou colocar valor unitário. Então aqui a intenção seria mostrar a evolução do preço em relação ao tempo. Então aqui eu já tenho que trazer o veículo para a legenda. Tá? Ok, ficou meio bagunçadinho ali, meio poluído. Vamos trocar para gráfico de linhas. E agora nós temos aqui uma possível evolução do preço que cada veículo teve em relação à passagem dos anos. E aí, claro, cada um tem aí um segmento de mercado e valores diversificando. Sendo que em 2021 o preço unitário aqui diminuiu, mas eu estou utilizando valor unitário aqui, ó, lembrando que nós temos 12 meses em cada ano. Então, o que o BI acabou de fazer? Trazer a soma de todos os valores unitários. E eu não quero isso, eu quero o valor de cada mês. Eu posso vir aqui, ó, trocar soma para a média. E aí nós temos aí a média de cada preço. Por exemplo, o veículo 5 saiu de 131 mil para 179 mil reais em 2021. Vamos ver se isso corresponde. De preços, veículo 5, vou filtrar apenas o veículo 5 aqui. Ele saiu aqui, ó, 131 mil, 2016, está ao contrário aqui, de baixo para cima, até 179 mil reais. Foi isso exatamente lá, tá? Então aqui a gente tem um gráfico, por exemplo, da evolução do preço de cada item em relação ao ano anterior, tá? Então vou deixar dessa forma já. Só talvez mudar aí, ficou um pouco poluído os rótulos. Né? Então cores dos dados, ok. Rótulo dos dados. Vou trazer aqui a cor normal, sem aquele fundo ativado. Cor de fundo, botar uma transparência de 100%, também resolve, tá? Então tá lá certinho. E aqui vou trocar o título para variação de preços. Variação de preços. Ok, temos mais um elemento aí gráfico na sequência. Bom, outro gráfico bem legal aqui é o funil de vendas. Então, vou colocar ele lado a lado aqui, puxar um pouquinho para baixo. Vamos ver se ele pega algumas formatações já. Pegou aqui a borda e pegou a sombra. E vamos ver aqui quem tem a maior venda. Total de venda, total de produção, valor unitário. Eu vou colocar aqui como valores. E em grupo eu posso colocar veículo. Então eu tenho aí mais ou menos como seria o gráfico de cima, mas aqui eu tenho um gráfico funil por total de venda também, tá? Lembrando que nós não fizemos ainda de filial, mas dá para fazer na sequência, sem problema. Então aqui, teria um segundo gráfico, título, venda por veículo. Então aí, e aí aqui também eu posso fazer uma formatação do rótulo de dados aqui, bem interessante para o funil. Só ver onde está. Automático, ok. Anterior, acho que é aqui mesmo, tá? Total de venda. Aqui, ó, mostrar o campo como nenhum cálculo ou porcentagem do total geral. Então, vamos colocar aqui porcentagem do total geral. Então, o veículo 4 correspondeu a 62% da total de vendas, veículo 1, 20%, veículo 2, 7% e assim por diante, em base do preço total. Então, porque eu estou usando a coluna aqui, total de venda.
se poderia fazer por produção. Então, se eu jogar esse gráfico para baixo aqui, por exemplo, eu teria que, ou aqui mesmo, só que deixando ele na metade do caminho. Vou ver aqui qual que está o tamanho geral dele. A altura 401, eu vou colocar menos da metade, 180, para fazer mais um gráfico aqui embaixo dele mesmo. Ctrl+C, Ctrl+V. Para ver se ele não criou outro embaixo. Não. E aqui, em vez de total de venda, vou usar o total de produção. Tá? Então, o de cima é total venda. Vamos chamar aqui, deixa eu pegar o título somente. Título. Venda por veículo. E aqui embaixo eu vou chamar de produção. Mas que coisa, meu teclado vive trocando a linguagem. Produção por veículo. Né? Vou trocar a cor desses dados aqui. Cores dos dados. FX. Só diminuir o zoom agora. Então, digamos que eu queira ver cor dos dados, o menor produzido, uma cor vermelha, para uma cor verde da maior produção. Né? Quanto mais produção, melhor. Ok? Então, em cima nós temos a venda por veículo total, o que representou, e no gráfico de baixo aqui, o total produzido. Então, veja que o veículo 4, ele acabou ficando na mesma sequência lá da venda. Então, quer dizer que eu tenho uma produção e uma venda equalizada, deixando os dois gráficos iguais. Poderia se inverter aí conforme os dados, ok? Bom, vamos deixar essa página um pouquinho maior. Ou, aliás, vou fazer ao contrário aqui. Eu vou jogar esses dois gráficos para baixo. Com esse gráfico de linha, ele pode ficar um pouco maior e mais estreito em relação da altura. E esses dois, para ficar mais bonitinho, eu vou deixar dessa forma assim. Ó. E nós completamos a primeira página. Vou chamar aqui resumo ou vendas. Tá? Para facilitar, página 1. Página 1 apenas. Ok. Vou publicar. Vamos ver se está legalzinho lá. Salvar. Curso Power BI. Ele vai perguntar se eu quero colocar por cima, porque salvar por cima do outro arquivo, que já está publicado. E aí os dados são sobrepostos. Os dados anteriores, na web, nós perdemos se houver alguma mudança significativa aí. Está publicando lá. Substituir, ok. Aí ele já vai mostrar que carregou dentro do Power BI. Entendi. Vou lá para a web, vou dar uma atualização nesta página, já devo ver o nosso modelo ali certinho agora. Venho aqui, tela inteira. Temos lá os dois, o gráfico inicial, o gráfico de linhas e a produção total. Então veja que ficou bem, tamanho bem agressivo aí. Poderia diminuir mais, colocar mais gráficos aí, tá? Eu vou deixar dessa forma, mas fica uma dica aí para você depois. Vou duplicar esta página agora. Ele já trouxe todos os elementos, mas você já aprendeu a fazer a carga dos filtros, se necessário. Vou retirar estes elementos daqui. E nós temos uma D local aqui, né, com a cidade, gerência e tudo mais. Vamos dizer que eu queira fazer um gráfico funil agora por vendas por gerência. Então, coloquei aqui no grupo gerência, a F produção, vamos colocar aqui total de produção.
total produção, valores, já apareceu lá quem está vendendo mais, quem está vendendo menos, né? Coincidentemente, acabou caindo meu nome em primeiro aqui. Não foi nenhuma intenção, mas está aí o total de vendas por gerência. Eu também posso variar a cor dos dados aqui, ó, cor dos dados, FX, variando em tonalidades. Opa, aqui aconteceu uma coisinha. Ó, contagem de gerência, eu não quero por contagem. Então eu variei a cor, mas eu tenho que selecionar com base no campo F produção, total de produção. Agora sim, tá? Até ficou meio fraco esse azul menor, vou colocar uma outra tonalidade aqui, para ver se diferencia melhor. Ok, tá? Então tá bom demais aí. Ele só não jogou aqui a nossa sombra e a borda conforme os outros gráficos, mas podemos fazer rapidinho, tá? Ok. E no nosso título, cor da fonte, fundo azul, vou colocar aqui como total de produção por gerência, e já acabou jogando um título lá, ok, tá? E aqui, de forma proposital, eu vou deixar um pouco menor para você ver como é que fica lá na web, depois de publicado, ok? Bom, outro gráfico que eu posso fazer é por sede, se bem que a gerência é a mesma sede, mas posso fazer aqui por cidade. Né? Então, cidade de Curitiba, Belo Horizonte, ok? Trocando a fonte aqui também das cores dos dados. Ó. Vou trocar as cores aqui para daí diferenciar um pouquinho em relação às cidades. Aqui, ó, trocando uma só, ele já vai dar uma diferenciação de cores, tá? E vou fazer mais um gráfico, funil também, só para comparar o tamanho, para vocês verem na web como fica. Então, nós temos a primeira aqui, produção por cidade, vamos fazer aqui por estado. Então, é a mesma medida lá dentro, só que por produção, as três. Vou clicar nos três gráficos, vim aqui em geral, largura, vamos fazer com largura 200, é muito pouco, 300 também, vamos ver se 400 vai ficar muito grande. Encosto este aqui na direita, seleciono os três, formato, alinhar horizontalmente. Ficou legal aí, tá? Então nós temos aí a venda por gerência, cidade e por estado, para comparar. Bom, vou fazer aqui também aquela análise em hierarquia, que é bem bacana para podermos analisar aqui os números. Então aqui lembrando que eu preciso colocar primeiramente uma medida e como nós não criamos nenhuma medida aqui ainda, eu vou criar uma primeira nova medida aqui. Vou colocar aqui total produção igual a soma da coluna F produção total de produção. Já vou dar um Ctrl C para guardar essa fórmula e fazer uma segunda medida. Enumerar a medida total produção, porque existe uma soma com o mesmo nome. Então, eu vou chamar total geral produção. Agora ele vai aceitar, ok? Fazer uma segunda medida já aqui. Nova medida, total geral produzido, produção. Vou chamar total geral de venda. E aí vai ser a soma total da coluna venda. Ok? E aí eu vou fazer duas considerações aqui, uma pelo total geral. Poderia utilizar as colunas de soma ali, tá? Mas é melhor por medida. Fazer total de produção, total da venda aqui, antes, né? Explicar por total de venda. Analisar. E explicar por. Aí eu posso brincar à vontade aqui no nosso modelo. Pegando, por exemplo, vamos pegar aqui o nosso veículo. Vamos colocar
a decalendária aqui como a hierarquia. E aí depois você escolhe lá dentro o que você quer montar como a hierarquia. Os nossos preços, veículo já foi, então preço não dá, eu teria que utilizar a tabela de preços. Posso pegar aqui a gerência, então nossa D local, veículo já foi. Vamos até fazer como sequência aqui, ó, a sede, o estado, cidade, gerência, veículo. Tá? E aí lá dentro eu faço a classificação do meu modelo conforme desejado. Quero explicar por veículo, novamente vamos pegar aqui em vez de veículos, vamos fazer por sede. Lembrando que o usuário consegue daí montar conforme ele queira. Gerência, veículo, e assim ele vai montando na sequência, tá? Então, aqui eu tenho a decomposição, título, decomposição por venda, que é o nosso volume de total de venda, tá? Por total de venda. Vou colocar uma fonte branca e o fundo azul. A cor de fundo, aquele azul marinho, ok? E aí essa decomposição vai ser montada lá pelo usuário. Vamos deixar a sombra, a borda também, aqui, ok, 20, tá? Dou um Ctrl+C, Ctrl+V, jogo ali para baixo. Vamos só trocar a nossa medida aqui de venda para total de produção. Podemos alterar os dados aqui, cores dos dados, cadê? Foto dos dados não. Formatação, cabeçalho da árvore, não. Barra de dados, vou trocar aqui para uma outra corzinha para diferenciar da de cima. E aqui o título vamos chamar de título, decomposição por total da produção. Ok? Só maiúsculo, pezinho ali para ficar igual. Ok. Então ele pode explicar aí, fazer a decomposição. Então essa segunda página seria análise de dados. Vou chamar a página 1 aqui de resumo. Ok. Bom, aqui na resumo ainda, deixa eu diminuir esses dois gráficos aqui, porque nós podemos fazer uma outra coisa que faltou. Então, essa construção é bem rapidinha, mais rápida que as demais, pela concentração de dados e de elementos aqui. Eu vou diminuir um pouquinho, talvez nem precise tanto, não vai precisar. Vou colocar os cartõezinhos. Um cartão, e eu posso colocar aqui. Aí vou fazer as medidas para mostrar a venda de cada veículo. Então, lembrando, eu vou utilizar a minha medida de soma, aqui, total geral de produção não, mas total geral de venda, aqui embaixo, mas fazendo aquele a fórmula com calculate para filtrar cada tipo de veículo. Tá? Então, lembrando, nova medida, vou chamar total venda veículo 1, veículo, trocou novamente aqui o veículo 1, igual, calculate, utilizo uma medida já efetuada, que é a nossa total de venda, vírgula, filter, aonde que eu vou fazer o filtro? Na própria tabela F produção, ok, vírgula, se a minha F produção, coluna veículo, for igual ao que? Veículo 1,
entre parênteses, fecho todo mundo, ok? Já dou um Ctrl C porque eu vou utilizar essa medida para fazer as demais. Venho aqui, coloco a nossa medida para dentro do cartão. Então, o total aí foi de 8 bilhões. Vamos ver se corresponde. Total de vendas, veículo 1, 8 bilhões, que aqui embaixo está em milhões, né? Mas 8 bilhões de reais de venda em todos os anos ali selecionados, todos os filtros. Eu posso selecionar só 2017, por exemplo, ele vai me dar aí o número menor um pouquinho. Só vamos formatar, então, borda, aqui também cinza, raio de 5, vou fazer rótulo de dados um pouco menor, não precisa desse tamanhão, 20 já é, talvez 25, só porque o cartão ele tem que ter um certo destaque. Vou colocar um título aqui, total de vendas, veículo 1. Cor da fonte, branco. Cor de fundo, vou escolher uma outra cor marronzinha aqui. Tamanho 14, centralizado. Posso até aumentar um pouquinho para 16. E vou tirar aquele rótulo de dados lá de baixo. Ficou excelente aí o cartãozinho. E aqui eu vou fazer veículo 1, veículo 2, veículo 3, 4 e 5. Estou dando Ctrl C, Ctrl V. Veja que é importante aí o tamanho, porque eles não vão caber aqui no modelo, mesmo que eu faça a distribuição, alinhar aqui horizontalmente, até que couberam. Mas vai ser legal diminuir um pouquinho o tamanho aqui, largura para 260 talvez. Vamos ver, 260 acho que vai ficar legal. Opa, não, né? Eu acabei aumentando, tinha que diminuir aqui. Largura 250, 240. 240 ficou mais legalzinho. Volto esse para cá, seleciono todos eles. Venho aqui formato, alinhar horizontalmente, tá? E aí eu altero aí veículo 1, título, veículo 2, veículo 3, veículo 4. Lembrando que essas medidas estão travadas só pelo tipo de veículo. Não utilizei o all aqui nada, então qualquer filtro aqui eles vão mudar, tá? Tenho que fazer ainda as medidas para veículo 2, 3 e 4, tá? Bom, uma coisa que eu posso alterar aqui, então veja que eu selecionei Curitiba, Curitiba e o total veículo 1, por que ele não trouxe aqui? Deixa eu só ver aqui a medida certinho, veículo 1, Curitiba, deveria ter trazido este valor aqui. Vamos ver por que ele não trouxe. Vamos nas nossas tabelas. Total de vendas aqui. Cadê? F produção. Será que as sedes então estão interligadas? Local. Está certinho lá por veículo. Modelo do veículo. Veículo 1. Ele está filtrando certinho. Por que ele não filtrou por cidade? Claro. Tá? No nosso modelo aqui, na F produção, nós não temos a coluna de cidade. E aí este filtro aqui, ele não vai pegar, embora nós tenhamos a correlação. Mas nós temos aqui a correlação por tipo de veículo, mas não temos a cidade, tá? Então no próximo vídeo nós voltamos aí corrigindo este pequeno contratempo aí do nosso filtro.